E muito obrigado por estares aqui connosco nesta iniciativa. Boa tarde, Pepe. Boa tarde e deixa-me te agradecer de estar aqui a mais nós aqui nesta iniciativa. Um grande obrigado. Eu que agradeço o convite por mais uma conversa online e esperamos que corra tudo bem. Claro. Ia-te falar da tua chegada a Portugal. Como é que foi? Isso foi em 98, um amigo meu que era seu selecionador na altura, já me conhecia por causa do futevôlei. Então, ele já sabia que eu jogava futebol de praia no Brasil, então me fez o convite e eu vim para Portugal em 98 jogar o Mundialito e tocar até hoje. Claro. E tu uma vez já conversei contigo e tu falaste-me que é o futebol de areia e não o futebol de praia. Como é que vês o início de Portugal, que tinha vários jogadores, o Carlos Xavier e essa malta toda que vinha do futebol, e quando tu entraste ainda não era um mundo profissional, é como é hoje. Exato, exato. A gente tem um hábito de falar futebol de areia porque joga em todo lado, não se joga só em praia. Por exemplo, tem campeonato na Rússia, na Polônia, na Suíça, lugares onde não tem praia, existe o futebol de areia, né? O futebol de praia. Claro. Então é por isso. E quando eu cheguei aqui jogar com esses nomes todos consagrados do futebol de 11 aqui, como o Isaías, Carlos Xavier, o Zé Miguel, o Nunes, o Hernani, então para mim foi um orgulho. Claro. Ia-te perguntar como é que foi a tua passagem do futebol de 11 para o futebol. É que eu sei que jogaste futebol de 11 também. Exato, exato. Como você sabe, como eu sou naturalizado, né, e no Brasil, desde pequeno, a gente já nasce com a bola no pé. Então, eu comecei nas categorias de base com futebol de 11. Depois joguei futebol e depois me tornei profissional no Brasil de futebol de 11. Joguei 2 anos. Foi quando eu recebi o convite para vir aqui para futebol de praia. E daí então fiquei até hoje. Claro. E como é que foi para ti a estreia? Acho que foi contra o Brasil, se não estou enganado. Como é que é jogar contra o Brasil? A primeira partida foi muito complicado porque não é fácil. Foi a primeira vez que eu cheguei aqui em Portugal. Era um miúdo praticamente e representar um país e jogar contra o seu país foi um bocado complicado, mas pronto, coloquei meu trabalho em prática e fui bem recebido pela seleção naquela altura e isso me ajudou bastante, então foi satisfatório. Essa equipa do Brasil era aquela do Dream Team, né? Com o Jorginho, com o Júnior Negão, com o Exato, Benjamin. exato. E eu digo para mim que foi a melhor seleção do Brasil de todos os tempos. Eu acho que aquela altura tinha uma equipa sensacional que jogava tanto por cima como pela areia, com uma facilidade É. incrível. Sabes que nunca mais ouvi falar do Júnior Negão também, não sei o que é feito dele. O Júnior Negão agora está trabalhando com futebol, está no estado do Ceará e é diretor de um clube lá, mas eu não me lembro o nome do clube. Aí Eu ele está adorava como aquele jogador diretor. porque para mim era a melhor defesa que jogava. Eu lembro-me que era miudito e via os mundialitos e adorava ver os vossos duelos, eras tu contra ele. Era um duelo muito bom, era um duelo muito bom. Eu acho que ali no Brasil, os dois melhores defesas que passaram pela seleção, o Júnior Negão e o Buru, eram fortíssimos fisicamente. Claro. Ia-te começar a falar sobre a profissionalização e que foi em 2005, né, com a entrada aí da FIFA, que vocês começaram a profissionalizar cada vez mais. Exato, exato. Quando a FIFA pegou para fazer o Mundial, todos os países foram obrigados a ter a federação envolvida com as seleções. Foi aí que começou a crescer cada vez mais o futebol de praia. Então aí começou já a profissionalizar, mas ainda falta muito para o futebol de praia chegar num patamar grande em termo mundial. Era essa a pergunta que eu tinha a fazer a seguir. O que é que falta? A entrada da UEFA, por exemplo, também? Também, quanto mais instituições grandes entrar para o futebol de praia, mais vai ajudar, exatamente. Só que eu acho que o futebol de praia tem que passar a ser,
campeonatos longos e não como é ainda em muitos países de só 3, 4 meses. Eu acho que tem alguns países que podem fazer campeonatos de 6, 7 meses e isso vai profissionalizar muito mais e vai nos ajudar muito mais. Claro. E ia-te falar quem era o Alain no balneário? Era brincalhão? Não, o Alan no balneário podia dizer que sim, que era um brincalhão sim, mas quando começava a treinar é muito dedicado e muito chato. Olha, já agora mandar um abraço aí ao pessoal que está entrando e está falar comigo, ao É. Mosquinha também e tudo mais. Eu considero também o Pirro das Areias, não sei se concordas. Que É, nem- é assim, já me falaram e o treinador da seleção brasileira também me chama do Pirlo, mas é assim, eu não gosto de me comparar com ninguém. Eu acho que eu fiz o meu trabalho e isso é que foi importante. E quando a pessoa é comparada com um grande jogador como o Pirlo, a gente fica muito satisfeito. Ia-te falar dos mundiais. O primeiro mundial que eu me lembro de vocês terem ganho foi 2001. Exato. Como é que foi esse mundial? Para mim, foi uma das vitórias mais marcantes na minha carreira. Primeiro que a primeira seleção a ganhar do Brasil, no Brasil, não era fácil. Então, conseguimos quebrar a hegemonia do Brasil dentro do próprio Brasil. Então, para mim, foi um dos títulos mais importantes da minha carreira. Então, foi uma emoção muito grande. E tiveram aqui em 2005, também conseguiram derrotar o Brasil e só perderam aí com a França na final. Exato. E depois, no primeiro Mundial, pela FIFA, nas meias finais ganhamos ao Brasil e perdemos no final para a França. Que esse Brasil era uma grande equipe. Todas as seleções do Brasil são sempre grandes equipas. Ia-te perguntar se conseguias fazer o teu 5. Qual o melhor 5 com quem jogaste ou aqueles que defrontaste? O melhor 5 com quem eu joguei E fazes um 5 que gostaste de jogar ou defrontar? é complicado, mas eu podia fazer o melhor 5, colocar o Hernani comigo, eu, o Hernani, o Madjer e o Benjamin. E o Esses guarda-redes é que é 5. mais difícil. O guarda-redes é difícil, o guarda-redes é muito difícil. O Tem guarda-redes, muito, tem muito. se tu me deixares meter, eu vou meter o que vai ser meu convidado na terça-feira, o Wellington Andrade. O Andrade também é um bom guarda-redes, mas também o Zé Miguel na altura também era um muito bom guarda-redes. O Mão também é um excelente guarda-redes. Então é complicado. Ia- Ia-te falar como é que foi aquele Mundial que ganharam aqui em Portugal, aqui em Espinho, em 2015. Isso é uma vitória muito marcante para a gente, né? Na própria casa, com tanta gente a ver o Mundial como estava, com filas imensas, mais de 5 mil pessoas fora do estádio. E ganharmos na própria casa foi gratificante ver tantos portugueses felizes e isso mostra que o nosso trabalho foi bem feito e, e que assim, falar do Mundial de 2015 é complicado, porque foi uma coisa que a gente trabalhou tanto para chegar aqui em Portugal, com a estrutura que tivemos em 2015, a federação fazer um campeonato lógico, com a FIFA e ser campeão do mundo em casa é maravilhoso. E foi um Mundial onde apareceram os novos talentos, né? O Jordan, o Ben Martins, o Irmão Martins também, não estou agora a dizer O o nome. Léo. Sim, o Léo Martins foi onde apareceu essa malta. Exato. Já estávamos vindo fazendo uma transição de mesclando já para a nova geração, né? Então já vínhamos colocando o B Martins, o Jordan já estava há mais tempo, depois entrou o Léo, e aos poucos foi modificando a seleção, e é por isso que a seleção não perdeu a hegemonia. Foi Claro. mesclando pouco a pouco com os mais antigos, com os mais novos. Então, foi aí que conseguimos deixar a seleção no topo onde está hoje, que é a primeira do ranking, fazendo a mescla com os mais antigos e os mais novos.
eu ia te perguntar sobre o Mundialito, que eu acho que antigamente a malta via mais o Mundialito do que é hoje. O Mundialito era outro tipo de sentimento, não sei se concordas com isso. É diferente, é diferente. Antigamente, quando tinha muito mais divulgação aqui em Portugal, futebol de praia, principalmente quando era o Mundialito na Figueira da Foz. Sim, é isso. Passávamos, passávamos 15 dias na Figueira da Foz por causa do Mundialito e a divulgação aqui nas televisões era muito, muito grande. E perdeu um bocado aqui os campeonatos em Portugal de termo de divulgação, ganhou mais em termos de estrutura com a federação, mas de divulgação diminuiu bastante. Então, esse aqui Achas é o que problema. Mas mundial cresceu já muito o futebol de praia e cada vez está crescendo mais. sim, e cada vez mais E como é que vocês fazem no inverno aqui, quando não podem ir para a praia? Jogam em pavilhões, indoor ou assim? Aqui não para. Primeiro que aqui em Portugal quase não tem inverno. O Pois, inverno aqui é muito bom. É por isso que eu digo que pode-se fazer um campeonato de 7 meses. E depois temos a federação, lógico, tem vários campos fora da praia que conseguimos fazer treinos que dá para treinar tanto no verão como no inverno. Olha, e, mandar um abraço aí ao Moisés, Porto de Galinha, que é top, e ao Reis de Futebol, a Neneca. Abraço. e costumas também trabalhar muito em várias equipas ao mesmo tempo, e não tem uma equipa fixa. Por exemplo, tu jogaste no Sporting, jogaste naquela equipa da Rússia, o Lokomotiv, não há uma equipa fixa o ano inteiro no futebol de praia. Exato. Justamente por isso que eu falo tanto e era bom que surgisse tanto campeonatos a longo prazo para os jogadores não ficar mudando de país e de clubes. Eu acho que na altura que o campeonato passar a ser de 6, 7 meses, não vai precisar os jogadores estar pular de clube para clube para ficar jogando em país. É tanto que são poucos jogadores que conseguem fazer isso, de estar jogar aqui, por exemplo, como você falou, de treinar no inverno. Quando chega cá inverno, temos que ir para o Brasil para jogar lá o campeonato. Quando está aqui, Claro, está aí para a Rússia, está aí para a Itália. Então é isso que eu tanto falo de surgir campeonatos de longo prazo para com isso e para a gente ter uma vida mais estável. claro. Ia-te perguntar sobre o jogador que te fez sonhar. O jogador que Que te fez sonhar. O jogador que me fez sonhar mesmo quando eu era garoto, quando tudo, foi o Maradona, né? Que eu, na minha juventude, que eu vi jogar, foi o Maradona, que era futebol de 11, então foi um dos jogadores tops que eu vi quando eu era pequeno. E, queria te falar sobre a mística da seleção. Como é que era a mística da seleção? É assim, a música da seleção ainda continua, né? É muito boa, ainda bem, porque construímos uma família ali dentro. Então a mística sempre fica, e até hoje continua muito boa, que com amizade muito grande, com entreajuda muito grande, com um senso de amizade enorme na seleção. Então, acho que isso é muito importante. Está aqui um colega meu a dizer que tem saudades dos teus gols de cobertura. É bom, isso já fiz alguns. O futebol me ajudou muito, né, nessa parte de conseguir fazer gols de cobertura, que por acaso foi um dos melhores gols que eu fiz na minha vida, foi um de cobertura numa meia final do Mundialito de Um, clubes. um, um dos jogadores que não conseguia era o, era o Hernani, que não conseguia esse gol assim de bicicleta, mas marcava aí grandes golos. Sim, o Hernani, não, mas o Hernani marcava muito gol, apesar que não era muito a obrigação dele, como ele era defensor, então ele fazia o papel dele lá atrás muito bem. Mas o Hernani tem um dos gols mais marcantes, que eu garanto que foi o da carreira dele, foi quando ganhamos o Mundial 2001, foi golo dele, que era naquela altura era golo de ouro, Não é? e fomos campeões com o gol dele. E como é que vês a nossa sociedade portuguesa em relação ao futebol de areia? Eu acho no meu ponto de vista, eu acho, como você já falou, como já teve muito mais divulgação, já foi muito mais falado, muito mais falado. Hoje em dia está bem menos falado.
O trabalho está sendo bem feito com os clubes hoje em dia. O problema é que o futebol de praia, aqui em Portugal, não só em Portugal, em vários países, começamos a construir pelo telhado. Então, como começamos a construir pela seleção, para depois entrar os clubes, foi que dificulta muito o reconhecimento e ter muita gente a falar de futebol de praia. Mas cada vez cresce mais o futebol de praia e isso é que é importante. E queria-te falar também da tua escolinha de futebol, é que sei que é o que tens feito agora também. Exato, exato. Agora eu parei, como eu cresci com futebol, eu cheguei onde eu cheguei no futebol de praia graças ao futebol. E quando eu encerrei minha carreira na seleção, abri uma escolinha de futebol aqui em Cascais e dou treino todos os dias de segunda a sexta, não só para jogadores de futebol, como para jogadores de futebol de praia, porque o futebol é muito bom para melhorar a técnica. Claro. E há bocado estou-me a dizer-te uma coisa que em 2015 há cada vez mais equipas, é como falaste, não tem praia, a Rússia, a Polónia, que estão cada vez mais fortes também. E há um crescimento em vários países sem praia e na modalidade. Exato, exato. Cada vez mais os países estão se dedicar mais no futebol de praia, está a crescer muito mais e isso é muito bom para o futebol de praia. Como vocês sabem, o melhor campeonato do mundo é a Rússia, que não tem praia. Tem muitos países que não têm praia, que trabalham muito bem durante o ano todo. Isso é muito importante para o crescimento do futebol de praia. Claro. Ia-te perguntar como é que viveste o último Mundial. Sei que não estiveste por dentro, estiveste a comentar, como é que foi que estás a comentar e se sentiste lá dentro com eles também, no Mundial 2019. Foi complicado, complicado. A ficha só caiu quando começou o primeiro jogo. Quando começou o primeiro jogo, que eu vi que não estava no Mundial, foi que eu me abalei um bocado. Mas com eles eu vou estar sempre. A seleção, como eu falei, é uma família. Tenho muitos amigos e muitos irmãos ali dentro, então vou estar sempre junto com eles na hora que precisar. Vou estar sempre junto. Então foi bom que foi a primeira vez que eu comentei um Mundial. Dei sorte, ganhamos, e isso é que é importante. E eles continuaram a fazer o trabalho bem feito e se tornaram campeão, que isso é que é mais importante. Portugal está sempre a ganhar. Claro. E até nas outras modalidades, sei que torce eu por Portugal, ou já não torce pelo Brasil. Sempre, sempre. O coração virou português. O coração virou português. Quando tá a jogar sempre Portugal, sempre a torcer por Portugal. Lógico, quando o Brasil joga, também torço com o Brasil, mas o coração é português e vou continuar sempre aqui. Foi E, aqui que eu escolhi minha casa para viver e meus filhos estão cá, então não deixo de torcer por Portugal nunca. está aqui um craque que eu gostava de convidar também para aqui para a conversa um dia destes, o Madger, que é o irmão teu, a dizer que tu Exatamente. és grande. Ia falar dele agora que eu vi aqui que ele comentou. Esse é como eu digo, esse eu não posso nem, não tem nem o que falar dele. Não tem adjetivo. Se for falar a live, eu só vou falar dele então, porque é meu irmão, foi quem desde então que eu cheguei cá em Portugal, estamos sempre juntos. Foi quem me acolheu aqui, então eu devo muito a ele de estar até hoje aqui em Portugal, não só por ele, pela família dele, que me acolheu muito bem aqui. E graças a Claro. Deus, por causa disso, tivemos como é que se diz, uma união tão grande dentro da quadra que demos certo. Foram 20 anos sempre juntos e sempre em grande. E se o Madger puder um dia destes e vir aqui à conversa comigo também. Isso vem, você eh, faz o convite que ele vai, que ele faz qualquer dia deste. Ia-te perguntar histórias engraçadas na seleção que tu possas contar. Tem algumas, mas a principal foi uma vez eu com o Madja, já agora, que invadimos o quarto do Hernani e do Nunes e viramos o quarto todo. Quando eles entraram no quarto, pareciam até que tinha assaltado o quarto, tomaram um grande susto. Isso foi uma das boas que aprontamos com os mais antigos. Ia-te perguntar qual é aquele momento que mais te emociona. O que mais me emociona O que mais me emociona é quando ganhamos, né? Hoje em dia já quase não, porque eu já não jogo mais com a seleção, mas era quando entrava e estava a cantar o hino, quando estava a cantar o hino e quando ganhávamos os campeonatos. Isso não tem como descrever, só quem está lá dentro é que sabe.
E qual é aquele golo que mais te marca e o momento mais, e é o mais marcante na tua carreira? O gol mais marcante da minha carreira tem dois. Eu acho que é o quando acabou o Mundial, foi o último gol de 2015 no Mundial contra o Tahiti. Foi o último golo que deu, acho que deu uma tranquilizada no final da partida. E um que eu fiz pelo Sporting no Mundialito, que nas meias finais, que o jogo estava bastante apertado, e eu fiz, para mim, que eu considero um dos meus melhores golos, que foi contra o Lokomotiv pelo Sporting. E o Tahiti, que eu era para te falar um bocadinho, eram uns chatos do caraças e ninguém os conhecia, mas eles jogavam muito à bola. E ninguém os conhecia, mas eles eram muito, muito. E ele lutava muito. Mas é como eu falo, cada vez cresce mais o futebol de praia no mundo inteiro. Então, o Tahiti já tinha feito um Mundial lá, já tinha ficado em terceiro, já sabíamos que era uma seleção muito forte, já sabíamos que era uma seleção muito forte. Então, fizeram um campeonato excelente aqui em Espinho e pelo trabalho que fazem lá, pela união que eles têm. Então, não foi uma final fácil, mas ainda bem que saímos vencedor. Queria te perguntar quais os sonhos e projetos que tu tens para o resto da tua carreira. Se Ah, vais agora comentar futebol de praia também. comentar eu vou sempre. Quando você receber o convite, eu vou sempre comentar. Que quer queira que não, futebol de praia é a minha vida, né? Futebol de Claro. praia é a minha vida. Foi muitos anos a jogar, principalmente aqui em Portugal. E toda vez que eu puder comentar, eu vou comentar com muita satisfação. E projetos para o futuro é continuar com minha escolinha de futebol, que eu acho que dá para formar muitos jogadores, não só para jogar futebol, como futebol de praia. E quem sabe um dia começar a treinar clubes ou até mesmo a seleção portuguesa. E falta-me só uma questão que era, achas que o futebol de praia ainda vai voltar este ano? Isso é uma pergunta difícil de responder, não só para o futebol de praia, como para todos os desportos. Eu acho que, por acaso, estão surgindo umas leis aí que eu não convenho muito de falar, mas é complicado falar por causa dessa pandemia, por esse vírus. É uma coisa que não conhecemos, é uma coisa nova. O mundo todo tá passando por dificuldades. Espero que passe o mais rápido possível. Claro, Mas sobre o futuro, não sei dizer, não sei dizer. É tanto que agora a minha escolinha está parada ali, porque não se pode fazer desporto na praia, que eu acho que é uma coisa que é impensável. Eu acho que desporto é bom para a saúde e ainda mais em lugares abertos como uma praia. Eu acho que devíamos praticar cada vez mais. Mas claro, pronto, temos que seguir para essa pandemia passar o mais rápido possível para voltarmos à vida à normalidade. claro. E eu quero te agradecer tu ter estado aí aqui comigo, foi um privilégio enorme, espero que tenhas gostado. Não, eu que agradeço mais uma vez o seu convite. Faço o mesmo de coração. É bom sempre falar do meu trabalho e divulgar cada vez mais o futebol de praia, como o futevôlei. E eu acho que isso eu dou parabéns à sua iniciativa de chamar várias pessoas conhecidas para mostrar um bocadinho para quem não conhece. E terça-feira vou estar aí com esse colega teu, às 8 horas aqui de Portugal, o Wellington Andrade. Boa, boa. Eu vou esperar, vou estar aqui para ver um bocadinho, ver o que é que ele vai falar também, que ele é um grande guarda-redes, trabalha bastante e ainda E bem jogou que ele futebol veio de para 11 Portugal jogar. também. E jogou futebol de Jogou, 11 e não jogou, conseguiu. jogou. Jogou futebol de 11 numa série, jogou pelo Vasco, jogou muito tempo, acho, futebol de 11. Um grande abraço, Alain, e muito obrigado. Eras o meu ídolo de criança, tu e o Madger, que eu não consigo dizer só Alain, eu consigo dizer Alain e Madger. Acho que estás habituado a isso. É bom para você ver, então é bom que o nosso trabalho foi bem feito e é bom que continuamos ainda assim, eu e o Mágia, que continuamos mesmo cá fora junto. E obrigado por ser meu fã, eu agradeço, mostra que o trabalho foi bem feito. Abraço, Eu, Rafael. eu, quando era miúdo, a minha mãe e o meu irmão iam para a piscina e eu ficava em casa a ver os vossos jogos, só depois é que lá ia ter. Mas tinha que ver o Mundialito. Vá, um grande Eu abraço. agradeço. Abraço, Pepe, um abração e obrigado. Um abraço.